Sejam bem-vindos a mais um vídeo, do nosso Evangelho de João, capítulo 18. Agora, para a parte em que Pilatos, interroga Jesus, lembrando que a gente viu, que é, acontece, que vamos entrar um pouco mais no interrogatório, de que Pilatos vai ver a questão de como funcionou, a parte se aquelas acusações que todos aqueles homens estavam fazendo a Jesus eram verdadeiras. Primeiramente, depois daquelas acusações e tal, aquele pessoal dizendo que Jesus era um traidor contra César e de que ele queria todo aquele mal, era uma ameaça política e que os judeus não poderiam matá-lo, Pilatos entrou no pretório, que é o seu palácio, a sua casa, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Aí que Jesus responderia: Tu o dizes, mas ele responde depois, ele dá um tom um pouco mais misterioso, ele queria demonstrar algumas coisas a Pilatos ainda, ele pergunta: És tu o rei dos judeus? Em Mateus, no caso, Jesus tinha sido acusado, pelos anciãos, pelos sacerdotes e anciãos, e Pilatos tinha falado: não ouve quantas acusações te fazem? Mas Jesus nada respondeu isso, tinha admirado o governador lá fora, antes dele entrar para o pretório e faz essa pergunta. Então, quando ele perguntou se ele era o rei dos judeus, Jesus respondeu: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Ou seja, o que você está perguntando é que você mesmo quer saber, que você está com essa dúvida se eu sou um rei espiritual, ou outros estão te dizendo, tipo, ele quer é um rei, tipo, ele quer ser um rei no mundo terreno, Ou seja, basicamente está falando, é rei no sentido romano, que é um reino físico, um reino terreno, ou no sentido dos judeus, que é um rei espiritual. Por isso mesmo que quando ele perguntou, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito, Pilatos falou, porventura sou eu judeu? Ou seja, eu não sou judeu, entendeu? Então não estou perguntando se você é um rei espiritual, tipo, eu não quero saber disso. Tô perguntando se você é o rei que se diz rei dos judeus de uma forma terrena. Mas aí ele falou: a tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Mas Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, no caso os seguidores, provavelmente se referindo aos anjos aqui, os meus ministros, meus seguidores, se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus estava falando que é, o reino dele não era daqui, desse mundo. Então, ele, tipo, se fosse algo realmente em que fosse necessário ser socorrido, ele seria socorrido, no mundo espiritual, mas aqui era necessário que ele morresse e tal. Mas Pilatos disse, já que ele falou que o reino dele não era daqui, então Pilatos perguntou, se você falou que seu reino é daqui, então logo tu és rei? Então logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Então é essa parte que é tu dizes, que ele fala lá em Lucas ou nos outros evangelhos também. Aí ele falou, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui nesse momento, Pilatos percebeu, que ele não era uma ameaça política a Roma e de que aqueles homens estavam fazendo tudo aquilo por inveja, e que Jesus não parecia interessado no reino terreno, e estava falando de algo espiritual. Pilatos achou tudo aquilo, apesar de muito estranho, e ele percebeu que Jesus não era uma ameaça política a Roma. Então Pilatos perguntou: que é verdade? Ele ficou apreensivo para entender o que Jesus achava do que era verdade, mas Jesus não respondeu. Mas tendo dito isto, ele voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Porque, como eu falei, ele percebeu que Jesus não era nenhuma ameaça política, Mas agora, dando uma interrupção nesse interrogatório do livro de João, vamos passar para Lucas antes de eu poder voltar, Porque em Lucas é dito que depois tem uma parte complementar, Depois que Pilatos diz que não achou crime algum, Em Lucas, depois de acusarem Jesus de ameaça política contra Tibério César, Pilatos fez esse interrogatório, és tu o rei dos judeus? Aí ele falou, tu o dizes, que aí a gente viu agora a
parte de João de forma mais completa, né? Mas Pilatos não achou nele crime algum. Ele disse isso, né, aos sacerdotes e às multidões, né, de acordo com Lucas, mas aquele pessoal, né, insistia dizendo que ele alvoroçava o povo desde a Galiléia até a Judéia, ou seja, que ele era uma ameaça política sim e alvoroçava o povo desde a Galiléia até a Judéia. Com isso, Pilatos viu, desde a Galiléia, então ele queria saber se ele era galileu. E ao saber que ele era da jurisdição de Herodes Antipas, lhe mandou até ele, ou seja, até Herodes Antipas, que estava em Jerusalém por causa da festa. Então, Jesus foi mandado até Herodes Antipas, que estava lá em Jerusalém, e Herodes se alegrou, né? Porque há muito queria vê-lo, queria ver Jesus, né? E esperava que ele fizesse algum sinal. Antes ele tinha certo medo, né? Porque achava que Jesus poderia ser uma reencarnação de João Batista, mas depois ele mudou o pensamento e ficou muito curioso, né? Queria ver Jesus, esperava ele ver algum sinal dele, né? Mas Antipas o interrogava, mas Jesus nada lhe respondia, né? Lembrando que Jesus tinha falado antes, no Evangelho de Mateus, né? Que, que ele era uma raposa e tudo mais, mas nesse momento do interrogatório, né? Jesus nada lhe respondeu, né? E enquanto os principais sacerdotes, né, os escribas, tinham saído lá do pretório e foram acompanhar o que Herodes faria, né? Então os principais sacerdotes e os escribas o acusavam com veemência, né? Estavam participando desse julgamento para fazer Herodes o incriminar, né? Mas Jesus não respondeu nada, né? É dito até que Herodes foi o único ser que viu a Jesus, lhe falou, mas não ouviu a sua voz, né? Então Herodes, né, ficou decepcionado, né, ficou desapontado com isso. Aí com isso Herodes e os da sua guarda, né, tratou com desprezo, né, e começou a escarnecer dele, né, colocou um manto real, um manto aparatoso nele, que é um manto real, né, e ficou escarnecendo, né, zombando de rei dos judeus e tudo mais, até por zombar da situação que ele estava preso, né. E o devolveu a Pilatos, né, naquele dia eles se reconciliaram, né, Herodes e Pilatos, porque eles eram inimigos, eram brigados, não se davam muito bem. Mas a partir daquele dia eles se reconciliaram, né. É... Aí então agora, voltando ao interrogatório de Pilatos, a Jesus, né, do livro de João, lembrando que Pilatos não achou nele crime algum, e nem agora Herodes também tinha achado crime algum. Herodes percebeu que era inveja daqueles líderes judeus e de que Jesus não era nenhuma ameaça, não tinha feito nada de errado. Então, então Pilatos tinha dado uma primeira sugestão, né, uma primeira tentativa de tentar livrar Jesus, que ele falou que não tinha achado nenhum crime nele, enviou até Herodes, né, para tentar se livrar do caso, mas como Herodes mandou de volta para ele, ele viu que realmente Jesus não tinha cometido nada. E era a segunda tentativa agora de tentar livrar Jesus, né, de cometer uma injustiça. Ele teve uma ideia e disse: É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Ele estava falando que na Páscoa ele soltava um prisioneiro, era costume. Aí, quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Ele tinha dado duas opções, né? Soltar o rei dos judeus, né? Jesus, ou soltar Barrabás. Aí então gritaram todos novamente, né? Por influência dos principais sacerdotes, no caso, e escribas, né? Barra anciãos, aqueles que estavam sempre lá para acusar a Jesus, né? Não, não este, mas Barrabás. Então eles preferiram soltar a Barrabás, né? A multidão foi influenciada pelos principais sacerdotes, né? Por esses escribas e anciãos a dizerem isso também. Ora, Barrabás era salteador. Então, no Evangelho de João diz que ele era salteador. Em outra tradução da Bíblia Viva, né, diz que o significado de salteador seria assaltante, revolucionário. No caso, nesse sentido de querer roubar alguma coisa, no sentido de querer tirar o domínio de Roma, né? É, então ele era salteador, segundo o livro de João. Em Mateus e Marcos diz que ele tinha sido preso por amotinação. Em Lucas diz sedição, que seria a mesma coisa, né? Que seria motim contra Roma, no caso, querer tomar o poder de Roma, né? Seria traição contra Roma. E nesses dois livros, né, Marcos também diz que nesses atos de amotinação, sedição, ele tinha cometido um homicídio. Então ele era julgado dessa forma. No Evangelho de João, dito como
salteador. Nos outros evangelhos diz, tipo, sedição ou amotinação e homicídio, né? Então era um cara complicado e eles preferiram que soltasse Barrabás. É, Então aqui acabaria o nosso capítulo 18 do Evangelho de João. Porém, eu gostaria de passar alguma coisa muito importante com vocês, seria a continuação, né, do que acontece após isso. Eles pediram que soltasse Barrabás, né? Agora passando para o livro de Mateus, para que a gente possa continuar a nossa história de forma cronológica, né? Então passando para o livro de Mateus para poder prosseguir a história. Ah, o corretor aqui botou TH, mas Mateus é sem H, né? Só corrigindo isso aqui. Estando eles no tribunal, né, enquanto Pilatos fazia essa sugestão de soltar Jesus, né, a mulher do governador, né, que no caso a mulher de Pôncio Pilatos, disse para ele, né, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. E isso deixou Pilatos ainda um pouco mais assustado, né? Porque Jesus tinha falado que não é daquele reino, era algo espiritual, ele já tinha ficado meio encucado com aquilo, né? E achou que Jesus não tinha feito nada de errado. E com essa fala da mulher, né? Ele teve certo, achou que poderia ser um certo tipo de presságio, né? Por ele ser um pagão, né? Acreditar em deuses romanos e tal, ele ficou até preocupado, tipo, porque por ser romano acreditava em vários deuses, então ele achou que Jesus poderia até ser um deus também, né? Então, por ele ser um cara supersticioso, ele achou, caramba. E aí ficou muito cucado com aquilo. Os principais sacerdotes, né, e anciãos persuadiam o povo a pedir a liberdade de Barrabás, né? E Pilatos com aquilo na cabeça, né? Perguntou: que farei com Jesus chamado Cristo? Aí responderam: crucifica-o. Então, toda a multidão, né? Pilatos disse ainda: que mal fez ele? Ou seja, que ele falou: ah, o que vai fazer? Aí pediu para crucificar e falou: ah, que mal fez ele? Aí responderam: seja crucificado. Aí Pilatos viu, né, que aquele tumulto só aumentava, que aquele povo estava alvoroçado pedindo a morte de Jesus, que ele fosse crucificado. Então ele mandou que viesse água, né? E lavou as mãos perante o povo e disse: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Então o povo disse: ah, caia sobre nós e nossos filhos o seu sangue. Então, naquele momento, depois de ter lavado as mãos, né, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar a Jesus e entregou-o para ser crucificado, porque o açoite era algo preliminar à crucificação. Mas antes da crucificação, né, depois de ter açoitado Jesus, a gente vai ver, agora continuando o Evangelho de João, no capítulo 19, que Pilatos ainda tem, além dessas outras duas tentativas de tentar salvar Jesus, né? E ainda ainda faz outras tentativas de tentar fazer os judeus não quererem a crucificação de Jesus, né? Então, depois de açoitá-lo, ainda tenta salvar Jesus, mas acaba que não dá certo. A gente vai ver isso mais pra frente no Evangelho de João capítulo 19, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado.